Gente, não sei vocês, né? Mas quando eu estava falando com vocês dessa coisa de chegar aqui, ver o movimento da galera, todo mundo participando do culto, eu fico... E logo nos primeiros louvores, né? Estava ali com... Bruna veio hoje, aí eu já tenho um mini up ali atrás com o tio Clóvis, ó. Veio o Samuelzinho. E todos esses acontecimentos, eu não sei como que vocês vivem esse momento aqui. Talvez por conta da minha idade, aí o coração vai ficando mais amolecido, a gente sente muito mais emoção, não é? Então é tudo muito eletrizante para mim, muito, muito. E quando o Clóvis falou, pô, Dani, vai lá no up, eu vou, pô, já fiquei pilhadão, né? Já falei com o Bruno assim, fiquei torcendo, Senhor, que Bruna deixe eu ir pregar nessa sexta-feira, que ela deixe eu ir. E ela não só deixou, como veio, né? Então veio curtir com a gente. E eu não sei se vocês, essa coisa de sentir a emoção, ser eletrizante, vocês já ouviram aqui na igreja? Os pastores já comentaram de uma palavra especial para falar sobre isso. Entusiasmo. Vocês lembram disso? Já ouviram falar? Já ouviram falar a palavra entusiasmo, mas vocês sabem o significado? Sabem o significado da palavra entusiasmo? Não? Que bom! Então eu vou poder falar para vocês. E aí eu vou poder falar para vocês um pouquinho de filosofia, que é uma coisa que eu gosto muito, curto muito. Quem aí já estudou filosofia? Levanta a mão. Quase todo mundo. Quase todo mundo. Se eu perguntar quem gosta de filosofia, metade vai levantar, menos ainda, mas então não vou nem perguntar. Mas já ouviram falar de um camarada chamado Platão? Não é aquele Platão que você come, domingo vou me encher. Platão de pizza, Platão de estrogonofe, não é isso, não tem nada a ver. Platão foi um filósofo, século VI a.C., e ele escreveu a filosofia dele, em vez de ele escrever tratados, ele escreveu assim, vou falar sistematicamente sobre um determinado tema. Em vez dele fazer isso, o que ele fez? Ele construiu diálogos. Então ele inventou conversas entre algumas pessoas, diversos personagens, e um personagem que estava sempre presente nos diálogos dele era Sócrates. Já ouviram falar de Sócrates? Né? Sócrates, Platão e Aristóteles. Né? É o trio parada dura lá da Grécia Antiga. São os três grandes filósofos da Antiguidade. Ainda que a gente conheça mais o Sócrates, descrito por Platão, do que qualquer um outro. Mas aí, nos diálogos de Platão, ele coloca na boca das pessoas, dos seus personagens, os temas filosóficos que ele quer discutir. Por exemplo, amizade. Você sabe o que é amizade? Tenho certeza que não. Você vai me dizer o que é um amigo, vai me descrever a relação que acontece numa amizade. Mas definir o que é amizade é difícil. Definir o que é justiça. Você vai definir isso a partir do que a gente conhece, do que a gente sabe. Um juiz, um advogado, vai dizer dos personagens, mas definir de verdade, de fato, o que é justiça é um pouquinho mais complicado. E aí, num dos diálogos de Platão, ele falou sobre essa coisa do ser eletrizante, do entusiasmo. Como que ele falou desse tema? Um diálogo chamado Ion. Na Grécia Antiga, tinham uns caras que eram especializados em declamar os poemas antigos, os poemas homéricos. E aí, esses caras se especializavam de tal maneira que quando eles falavam, eles tinham a atenção de todo mundo. E aí eles tinham esses recursos também, né? Dar uma palma. Quando eu fiz assim, tinha uma galera que estava olhando para o outro lado, o que aconteceu? Mas aí, o que Platão, nesse diálogo, vai meditar é o seguinte: como, tirando esses recursos, né, visuais, bate palma, faz alguma brincadeira e tal, como que esses caras, declamando os poemas homéricos, conseguiam prender a atenção da plateia?
Aí, na tentativa de responder isso, uns vão falar, é porque o cara segue um ritmo musical, e aí ele fala muito bem, exatamente com as pausas determinadas, seguindo a métrica dos poemas. Outro, porque ele tem uma respiração muito bem colocada, tem a impostação da voz, tem a sua dicção. Aí, por fim, o diálogo é curtinho, depois se vocês quiserem ler, me fala, porque eu vou achar incrível vocês quererem ler isso aí. A gente pode comentar depois. Mas aí eles vão entender o seguinte: tem alguma coisa que acontece entre o declamador e a plateia que deixa a plateia eletrizada. E a palavra que é usada é todos cheios de entusiasmo. Só que quem é que fica com entusiasmo primeiro? É o declamador. E aí essa palavra entusiasmo, está entusiasmado? Estou entusiasmado, estou feliz, estou animado. Só que no original essa palavra diz mais, é encher-se da presença de Deus, enteos, você tem Deus, a presença do divino em você. E aí essa é um tema tão importante em Platão, que os filósofos vão estudar as doutrinas do entusiasmo em Platão. Então ele tenta explicar essa coisa magnética que prende a atenção da plateia ao declamador com essa palavra, é o entusiasmo. Parece que o declamador é tomado pelo divino e assim há alguma energia que perpassa eles. Bom, quando a gente vai para o contexto do Novo Testamento, vamos deixar de lado agora Platão, mas ainda falando do entusiasmo, o que acontece com a gente é a gente ser tomado pelo Espírito Santo de Deus. Quando a gente é selado pelo sangue do Cordeiro, nós somos tomados pelo Espírito Santo de Deus. E tem uma coisa mas tão especial que acontece dentro da gente, acontece no nosso coração, que isso nos impulsiona a fazer coisas, a pensar coisas, a falar coisas que vêm do próprio coração de Deus. Só que, imagine um declamador de poesia chegar e de repente ele engasga. Não vou mais falar, a partir daqui não falo mais. Você vai dizer, que fracasso, por que o cara parou agora? Estava tão bom. Pode acontecer com a gente isso. O Espírito Santo de Deus nos toma, o Espírito Santo de Deus está falando, ele traz um fogo no nosso coração, como Jeremias diz. Só que aí num determinado momento a gente pode assim, não, vou ficar quieto, vou me calar. Porque o mundo vai falar isso para a gente, vai dizer assim, não, fica calado, fica quieto. Não escreva, né? Hoje a gente usa muito as redes sociais para escrever. Né? Não escreve isso não fala de Jesus não, nem coloque esse nome aí, hein? Vai tomar um bloco, hein? Eu fico preocupado, porque assim que o pastor Clóvis, né, nosso queridão, ele falou, você pode falar lá para a galera do UP, veio muito forte no meu coração, vieram, né, muito forte no meu coração 3 textos, que vão nortear a nossa meditação de hoje à noite. Eu peço até perdão à tradição reformada, a vocês acostumados com um sermão expositivo, eu me dei a liberdade, porque eu tenho convicção em Deus que é importante a gente meditar em cada tópico desse, ainda que eu não vá exaustivamente encerrar o sentido aqui do primeiro texto, mas que a gente em cada um desses momentos, nas 2 lições e na aplicação que a gente tem hoje, a minha oração, o meu pedido ao Senhor é que Deus fale profundamente no nosso coração, de maneira que Ele tome o nosso coração de maneira tão forte, mas tão forte, que a gente de fato não só saia daqui hoje, esteja hoje aqui entusiasmado, mas que a gente viva esse entusiasmo, ou seja, uma vida cheia do Espírito Santo de Deus, que ninguém pode parar, que ninguém pode calar. E isso veio como uma preocupação no meu coração, porque eu sei da pressão, apesar de
mais velho, eu sei da pressão que vocês passam. Eu sei da pressão, dos dramas dessa idade. Eu já tive a idade de vocês e trabalho direto com a galera, dando aula, né, nas escolas, com a galera dessa idade. Então, mais uma vez eu peço a Deus que Ele nos abençoe aqui. E aí no primeiro texto que eu queria que você lesse comigo, está em Lucas 19. Lucas 19, do verso 37 a 40. Esse é o texto principal da nossa meditação aqui. Lucas 19, 37 a 40. Só para a gente entender um pouco do contexto aqui. Jesus já tinha na narrativa aqui de Lucas, ele já tinha passado boa parte do seu ministério, e aqui nesse momento Jesus está entrando em Jerusalém, é a chamada entrada triunfal. Só que quando a gente está falando de Jesus, tudo é único, é diferente. Então essa entrada triunfal de Jesus em Jerusalém não foi dirigindo um carro importado, não foi dirigindo não vou nem mencionar porque eu estou por fora, né, de qualquer marca. Posso falar uma marca, você fala, tem outro muito mais caro. Imagina um carro super caro, milionário assim, dirigindo um Tesla talvez. Jesus sentado, carro elétrico, né, e ele indo direto. Imagina, não foi isso. Eles pegam um jumentinho. E aí os discípulos vão lá e pegam o jumentinho, está exatamente no mesmo lugar, como Jesus falou. Vocês vão lá naquele lugar e tragam para mim. Eles levaram para Jesus e Jesus vai entrar em Jerusalém. Nessa entrada triunfal, não é triunfal porque Jesus está entrando com uma roupa muito bonita, muito cara, ou num animal assim, muito caro. Não é nada disso, é entrada triunfal por causa da presença de Deus ali. E aí diante do povo, o povo vendo a entrada de Jesus, reconhecendo ali, é Jesus. O povo tem uma reação assim exultante, eles começam a louvar. E aquilo toma a multidão de tal maneira que cria um impacto a ponto das autoridades religiosas falam, manda o pessoal ficar quieto aí, que é isso? Que estão falando pra caramba, gritando. Olha só o que acontece. Lucas 19, 37. Quando ele já estava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos começou a louvar a Deus alegremente e em alta voz, por todos os milagres que tinham visto. Exclamavam, bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Alguns dos fariseus que estavam no meio da multidão disseram a Jesus, mestre, repreende os teus discípulos. Jesus respondeu, eu digo a vocês, respondeu ele, se eles se calarem, as pedras clamarão. Se eles se calarem, as pedras clamarão. Gente, a primeira lição aqui, que a gente vai extrair desse texto, é que a gente deve louvar, exaltar e pregar no nome de Jesus. O que acontece aqui nesse contexto? O Evangelho de Lucas é um evangelho musical. Ele começa já lá nos primeiros capítulos com o cântico de Maria, o cântico de Simeão, o cântico de Zacarias, vários cânticos em que as pessoas, testemunhando da vida de Jesus, reconhecendo ali Jesus, elas começam a exultar. E o cântico mais magnífico, o Magnificat, minha alma magnifica o Senhor, é o cântico de Maria. E aqui nesse momento, à semelhança daqueles primeiros cânticos, Lucas registra o cântico, a exultação, o clamor daquela galera vendo a entrada de Jesus. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Eles reconhecem a autoridade de Jesus, eles reconhecem que quem está ali não é um homem comum sobre um animal qualquer, é o Rei que vem em nome do Senhor. Ou seja, quem é o Rei? É aquele que tem a autoridade máxima num reinado. Mas aquele rei não é humano, é o Rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória nas alturas. A partir da vinda do rei, instaurado o reino, e olha o que acontece: paz no céu e glória nas alturas.
Jesus, a sua presença não só faz eles exultarem, mas eles louvam, exaltam a Jesus e vão sair dali contando tudo isso que aconteceu. A primeira lição é que a gente deve louvar, exaltar e pregar o nome de Jesus sem nunca nos calar. Sem nunca nos calar. Alguns dos fariseus que estavam no meio da multidão disseram a Jesus: Mestre, repreende os teus discípulos. O que eles queriam? Calar os discípulos. Você pode imaginar isso? Pode imaginar? Você não poder falar de Jesus, você não poder louvar a Jesus. Você já passou por isso? Por um momento em que as pessoas que estavam ao seu redor, talvez de maneira contundente, falou: crente, fica quieto, a gente não quer saber dessas historinhas, a gente não quer ouvir os seus mitos. Ou talvez você teve que encarar os olhares de reprovação de amigos a quem você até tem amizade, gosta, está próximo. Você começa a falar alguma coisa de Jesus, ou fala: ih, lá na igreja foi... Aí o pessoal olha você todo assim: igreja? Jesus? O que você está falando? Já passou por um momento desse? Vou dizer uma coisa para vocês: vai piorar. Vai piorar. Vai piorar. Porque não só a gente não vai poder pregar, mas por causa de Jesus, a gente não vai poder fazer as coisas normais que a gente quer. Vou assistir a um filme, vou ao cinema. Fala: não, você não vai ao cinema. Eu vou fazer matrícula aqui na universidade. Não, você não vai poder fazer. Não, eu quero um estágio agora. Fala: não, você não vai arrumar esse estágio não. Você é cristão, né? Não vai. Para a gente parece uma coisa muito absurda, né? Super diferente. Mas isso já acontece em países onde os cristãos são perseguidos. Países onde a maioria é uma outra religião que não tem nada a ver com Cristo. As pessoas não conseguem entrar nas escolas, não conseguem fazer matrícula, porque são cristãos. Não conseguem emprego, não conseguem entrar na faculdade. Ninguém vai chegar para você diretamente e vai falar assim: ô crente, você não pode ser crente, você não pode ser cristão. Mas eles vão proibir você de entrar na escola, de fazer a faculdade que você quer, de participar do entretenimento que você gostaria. Você não vai poder comprar determinados itens, você não vai poder entrar naquela loja que você curte, comprar aquela roupa que você precisa, porque você é cristão. Aí Jesus diz: se eles não clamarem, se eles se calarem, as pedras clamarão. Jesus usa aqui uma metáfora, não é? A pergunta que vai ficar, sem me estender tanto aqui nessa ilustração, é: até que ponto a gente não tem falado e as pedras vão ter que falar por nós? Será que são as pedras antigas que vão ter que dar testemunho do texto da palavra de Deus? Será que serão os antigos que terão que ser chamados, saindo do túmulo, para dar testemunho da palavra de Deus, porque nós não estamos falando, porque nós não estamos pregando, porque nós não estamos exultando o nome de Jesus? Estendendo aqui para a segunda lição, o texto de Lucas 19, 38 a 40, a gente vê exatamente o núcleo aí da nossa meditação, que é a exultação daqueles crentes, daquelas pessoas que estavam vendo a entrada de Jesus. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. E aí eles são repreendidos, pedem para Jesus mandar eles calarem a boca, eles não calam, e Jesus falou: não vão calar, não vão calar. E aí a nossa segunda lição: mantém o fogo do Espírito aceso. Diante dos olhares de censura, diante dos bloqueios, diante dos bloqueios virtuais, a galera desfazendo amizade com a gente, somente um pode
nos dá a força, o poder necessário para a gente, não estou nem aí se eu vou perder amigos, se eu vou perder bens, se eu vou perder serviços, mas eu vou ficar com Jesus. É o Espírito Santo de Deus, é o Espírito Santo. E aí uma coisa semelhante ao que pode ter acontecido com alguns de nós, né, que alguns disseram, né, aceitaram aqui com a cabeça, falaram, sim, já passei por isso, já fui censurado por causa da minha fé. Olha o que aconteceu com Jeremias. Jeremias, lá em Jeremias 20, vocês devem lembrar um pouquinho do contexto dos profetas do Antigo Testamento. Basicamente, via de regra, o que os profetas faziam? Eles iam anunciar o juízo do Senhor. Primeiro anunciavam o juízo. A coisa vai ficar muito ruim para vocês, porque vocês têm sido maus, vocês têm sido infiéis. Vocês, no caso do juízo, quando é dirigido ao povo de Israel, vocês deram as costas para o Senhor, vocês adoraram outros deuses, vocês se prostituíram, vocês adulteraram, e o Senhor não aceita isso. Aí depois o profeta vem, né, ele bate a carne, e aí depois ele anuncia, mas o Senhor traz a redenção. O Senhor anuncia a salvação. Arrependam-se, mudem os caminhos, sai dessa agora, volta para o caminho do Senhor. E aí Jeremias, no meio de todos esses anúncios, ele padeceu pra caramba, ele foi preso, foi espancado, escorraçado. E aí nesse momento aqui, olha o que ele fala para Deus, no momento em que ele rasga o coração para Deus. Jeremias 20, 7, 8 e 9. Senhor, tu me enganaste e eu fui enganado. Foste mais forte do que eu e prevaleceste. Sou ridicularizado o dia inteiro. Todos zombam de mim. Gente, ser ridicularizado o dia inteiro. O dia inteiro. Imagina. Olha o óculos dele. Olha o cabelo dele agora, como é que tá? Tá cheio de cabelo branco. Tá ficando careca. Não é? Eu estou quase dando uma de Eliseu, porque já mais de um aluno, né, falando, está careca, professor, está calvo. Se a gente tivesse ursa aqui, né, eu mandava, ursa, vai lá, os ursinhos, devora as crianças. Outro dia um aluno fez isso no meio da rua. Eu estava com um fone, aí passei, aí a outra aluna falou, e aí, professor, está te zoando aqui, ó. Eu voltei, dei uma bronca nele. Aqui, eu não sou professor, não, estamos na rua, hein. Dei uma bronca nele, né? Falei, lá, vamos voltar para a escola, não faz isso não. Quando estiver lá na escola eu vou só no amor. Mas na rua eu tive que dar uma bronca. Você já passou por isso, ser ridicularizado? Olha o tamanho do nariz dele, olha a orelha dele. Não tem nada a ver com a pregação de Jesus ou o que você falou. Mas esse é o argumento comum do mundo, é o ad hominem, é a ofensa à pessoa. A pessoa não tem argumento contra Jesus, a pessoa não sabe falar contra Jesus, a pessoa nunca leu a Bíblia e está falando assim, na Bíblia tem muita mentira. Você acredita na Bíblia? E o cara nunca leu Bíblia. Lembra desse detalhe, tá? Em relação a qualquer outra pessoa, você está lendo a Bíblia, você está ouvindo a palavra. Então, na hora de você discutir coisas bíblicas, gente, você está muito mais por dentro do que está acontecendo aqui do que qualquer outra pessoa. Geralmente quem vem discutir com a gente, vem reclamar, não lê Bíblia, não tem compromisso com nada disso. Mas aí o mundo não podendo argumentar, o que ele faz? Ele vai distrair a nossa atenção. Aí vai chamar você de qualquer outra coisa. E era o que estava acontecendo com Jeremias. O povo até zombava dele por conta daquilo que ele falava. Olha o verso 8, Jeremias 28 agora. Sempre que falo é para gritar que há violência e destruição. Jeremias estava apresentando o juízo de Deus. Não é uma coisa chata? Imagina só, vocês estão aí se divertindo, né? Que maravilha, curtição, olha o culto maneiro, o louvorzão, daqui a pouco a gente toca de novo, um clima maravilhoso, e a pessoa chega e fala assim, você, levanta a cabeça aí, vou chamar pelo nome, hein? Tira o olho do celular, olha o que o Senhor está falando, para de conversar aí no meio, olha o que o Senhor está falando aqui, está prestando atenção na palavra? Vocês aqui, não olha para trás não, vocês que não param, toda hora está de tititi. Vocês vão curtir?
Depois de hoje, Clóvis nunca vai mais me chamar para pregar no UP. Vocês iam curtir uma pessoa que chegasse e falasse para vocês, mas mandasse a real? Eu sei que vocês curtiram, né? Porque vocês sentiram que era só uma metáfora aqui, um teatro. Mas e se a parada fosse bem séria? Eu chegasse para vocês, chamasse a atenção, puxasse a orelha e falasse: eu sou o pastor Daniel, da Oceânica, tá ligado? Eu sei quem é teu pai e quem é tua mãe. Eu vou mandar um zap agora para ele, ó, vou tirar foto sua, vou gravar o que você está falando, o que você está fazendo aí. Você vai gostar? Quando for seu aniversário, você vai falar: ih, tio Clóvis, vamos chamar o pastor Daniel para o meu aniversário. Você não vai me chamar para nada. Era o que acontecia com Jeremias. As pessoas não aguentavam mais ele, porque na hora que ele ia falar era só o juízo de Deus. Por isso a palavra do Senhor trouxe-me insulto e censura o tempo todo. Jeremias estava anunciando a palavra do Senhor, mas o que isso acarretou para ele? O que isso trouxe para a vida dele? Censura, insulto o tempo todo. Ninguém chamava Jeremias para fazer lanche, para tomar café. Vamos tomar um açaí, Jeremias? Ninguém chamava ele para isso. Ninguém queria andar com Jeremias, porque quando Jeremias chegava, falava: gente, vamos orar, ó Senhor, o que o Senhor está falando? Olha a palavra do Senhor, cara, se conserta, não anda assim, cara. Eu falei: gente, chama Jeremias não, gente. Chama ele para a célula não, gente. Quem que está discipulando Jeremias? Pelo amor de Deus, gente. Jeremias era um cara que ninguém queria ver, nem pintado de ouro. Só que olha o que ele diz no verso 9, e é um texto que a gente canta aqui na igreja, que Deus deu o impacto, o peso que esse texto tem ao seu coração agora. Mas se eu digo, não o mencionarei, nem mais falarei em seu nome, é como se um fogo ardesse em meu coração, um fogo dentro de mim, estou exausto tentando contê-lo, já não posso mais. Gente, esse é o fogo do Espírito. O Senhor levantou você, está falando contigo. Senhor Deus vai falar contigo de manhã, de tarde, de noite, vai te acordar na madrugada. Cara, entende que quem está fazendo isso contigo é o Espírito Santo de Deus. Do nada você está assim andando, de repente você pensa numa pessoa, um amigo, aí vem assim: cara, manda aquele versículo que o pastor falou na igreja para ele, manda esse versículo aí da devocional e o verso para ele. Aí você fala: ué, de onde está vindo isso? Cara, é Deus está falando contigo, não seja bobo, abre teus olhos, teus ouvidos para ver, ouvir o que o Senhor está falando, o que Ele está fazendo aqui no nosso meio. Não apague o fogo, não contenha o fogo, como Jeremias falou: eu estou exausto tentando conter esse fogo, eu não tenho como parar isso, eu não tenho como parar de exultar o Senhor, eu não tenho como parar de falar aleluia, eu não tenho como deixar de cantar, eu tenho que fazer isso todo dia. Eu acordo, eu abro os meus olhos, antes de abrir os olhos eu já estou pensando no louvor. O Senhor Deus me levantou de manhã, me leva para casa, me leva para a escola, para a faculdade, onde quer que eu for. O Senhor está falando com a gente, e Ele está mandando a gente falar, está mandando a gente pregar. A gente não pode ser, vai ser o quê? Pedra? A gente vai ter que passar, Deus vai ter que levantar pedra para falar no nosso lugar. Mantenha o fogo do Espírito aceso. Não só a gente não deve conter, mas como? Tanto o texto ali de Lucas, aprofundado aqui, ressaltado com o texto de Jeremias, nos estão mostrando isso. Cara, não apaga o fogo do Espírito, não contenha o fogo do Espírito, deixa Deus falar, deixa Deus te usar, não fique preocupado com a sua reputação. O que vão pensar de mim? Às vezes é uma vida que está dependendo daquela palavra que você vai levar. Essa semana a gente, Clovinho estava contando do testemunho de uma senhora aqui da igreja, né? Que Deus fez exatamente isso com ela. Deus incomodou o coração dela com uma palavra, e ela não sabia o que fazer, e ela estava num contexto de uma igreja tradicional, não é?
E aí ela procurou o pastor, e o pastor bem orientou ela, diz, não, vai lá e fala. Se Deus está incomodando você para ir lá, aquela pessoa, e falar, e não era um recado muito bonito não, era um recadinho, não era do coração, era para chegar e Deus estava falando, vai lá e fala para aquela pessoa assim. Não era uma pessoa convertida, era uma pessoa de uma religião que escraviza, uma religião muito diferente. E aí Deus fala, vai lá e fala para aquela pessoa assim, fulano, você sabe que a tua vida está chegando ao fim, né? Você sabe, né? E você sabe que se você não se converter a Jesus, você sabe para onde você vai, né? Você sabe que vai dar ruim. Você sabe que você vai para o inferno. Olha que simpatia. Que simpatia, não é? Você chegar para a pessoa, tudo bem, fulano? Você sabe que você vai morrer. Está chegando a sua morte. E se você não se converter, você vai para o inferno? É claro que eu não estou dizendo para você sair daqui e procurar o seu primeiro amigo que você pensar, você vai mandar o WhatsApp, mandar um áudio. Aí imagina, ele já vai ouvir em velocidade aumentada. Atenção, eis que vos digo, meu amigo, você sabe que você vai morrer, e se você não responder, você vai para o inferno, vai se converter para Jesus? Imagina você falando isso rapidão. Não é para você fazer isso. É só um exemplo, ó. Não apague o fogo, não contenha o fogo, mantenha o fogo do Espírito aceso. Como? Se envolvendo em todas as coisas de Deus. Na palavra, meditação da palavra, na oração, na vida da igreja, nos cultos, na vida familiar, nas células, no discipulado. Se envolva em tudo isso para que o fogo esteja sempre aceso. E aí, por fim, nossa única aplicação. Seja diligente. As carinhas de quem? Estou esperando ele falar o que é diligente. O que é diligente? Para a nossa aplicação, texto que complementa ali aquela situação e o contexto que aconteceu com Jesus na entrada triunfal. O que acontece naquele contexto do Evangelho? Jesus entra em Jerusalém dessa maneira, incrível, estonteante. E logo depois ele faz o quê? A purificação do templo. A purificação do templo. Se Jesus já não tinha muita simpatia da galera, de algumas pessoas, dos religiosos da sua época, ali ele piorou de vez a coisa. Se tinha alguém que pensava assim, junto com os fariseus, falava assim, ô fariseu, gente, os sacerdotes estão falando, matar Jesus não, gente, matar Jesus não. Depois desse episódio de Jesus ter entrado no templo, expulsado os vendilhões, aqueles mais ou menos devem ter falado assim, agora ele pegou pesado, tá? Então, degola esse cara mesmo, Jesus não está com a gente não. O que acontecia naquela época? Os caras transformaram a casa de Deus num verdadeiro comércio. E todos envolvidos ali, não apenas o comerciante direto, não, mas todos recebiam vantagens naquela situação. Aquilo era assim algo execrável, terrível. Então Jesus, cheio de zelo, ele vai ao templo, e o Evangelho de João traz um detalhe que eu adoro, esse detalhe que está no Evangelho de João. No Evangelho de João diz que nesse momento em que Jesus vai expulsar os vendilhões, Jesus faz um chicote, ele fabrica um chicote. Vocês já imaginaram a cena? Jesus entrando no templo, todo mundo falando, aquele comércio, né? O pessoal, quanto que tá a pombinha? Quanto que tá a pombinha? Não, eu quero um animal maior, pequei pra caramba essa semana, me dá mais um bichão aí para eu poder me purificar mais, vamos lá. E os caras ganhando dinheiro com tudo. Clovinho estava me explicando várias coisas do contexto desse texto aí, que os caras não só ganhavam na venda dos animais, mas ganhavam também no câmbio, porque alguns traziam uma moeda diferente ali, só circulava uma determinada moeda, aí no câmbio os caras também ganhavam vantagem na troca ali monetária. Aí você imagina, Jesus chegando nesse contexto, ele falando assim, para com isso, gente, para de vender esse negócio aí, gente, fica quieto aí que eu vou falar.
Se a gente pega o detalhe do Evangelho de João, Jesus no templo com um chicote na mão. Como que você imagina a cena? Jesus com um chicote na mão, expulsando os vendilhões do templo, derrubando mesas, ele chegando. Você acha que ele chegou como? Gente, dá licença, cheguei aqui no templo, deixa eu tirar isso daqui, gente. Deixa eu derrubar essa mesa aqui só um minutinho. Ai, estou até com difícil derrubar a mesa e segurar o chicote, gente. Não fica com medo não, isso aqui é só para intimidar. Ó. Você acha? Com todo zelo, o rei que vem em nome do Senhor, chega no templo e acabou, deu ruim para todo mundo. O juízo do Senhor está aqui diante de vocês. Não vim trazer paz, vim trazer espada, vim trazer juízo. É o que Jesus leva àquele momento. Porque a coisa com Deus é muito séria. Para a nossa última lição, seja diligente. Apocalipse 3. Olha o que acontece aqui nesse contexto. A partir do verso 14, a gente vê a carta à igreja em Laodiceia. O problema da igreja em Laodiceia, alguém lembra? Será que tem alguém aí que lembra desse contexto? Não é frio nem quente, era o quê? Morno. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras, sei que você não é frio e nem quente. Melhor seria que fosse frio ou quente. Aí você saiu uma notificação, você parou de ler o texto, mamãe chamou, lava a louça, aí você esqueceu o texto, você parou aí. Tranquilo, né? Pô, beleza, não é frio nem quente. Olha o que vem depois, Apocalipse 3,16. Assim, porque você é morno, não é frio, nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Isso é uma carta a uma igreja. Estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonha, a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com o meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Volta ao verso 19. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Quando Deus enviou a Jesus, Ele enviou aqueles que Ele ama. Quando Deus enviou Jeremias, Deus enviou aquela palavra de juízo, de disciplina, àqueles a quem Ele ama. Quando Deus enviou essa carta à igreja em Laodiceia, Ele estava disciplinando a igreja a quem Ele ama. Se hoje alguma palavra dessa parece dura demais para você, e você aplicou a si, você reparou que no seu coração, Deus fala com você, manda você falar e você se cala, diante da injustiça, diante de um bullying, às vezes acontecendo num contexto da sala de aula, na escola, na faculdade, sei lá onde, você se cala. Você vê uma coisa errada, você se cala. As pessoas estão rindo da Bíblia, falando que a palavra só tem mentira e que crente não presta, a igreja só tem hipócrita, e você se cala, ou não só se cala, ou você até concorda com isso.
Se essa palavra está parecendo dura para você e está chegando até você como um puxão de orelha bem forte, saiba disso, que é o Senhor Deus demonstrando o amor por nós, pelo quanto que a gente tem se calado ou tem abafado o fogo do Espírito. Mas olha o que ele diz: seja diligente e arrependa-se. Arrependimento, vocês sabem, é mudar a tua mentalidade. Você tem que mudar o modo como você pensa e, consequentemente, o modo como você vive, como você age, tudo que você faz. Agora, ser diligente, ser zeloso, cuidadoso. A palavra, num sentido mais amplo, ser diligente, talvez fique claro para a gente quando a gente fala assim: seja proativo. Entendem bem? Seja proativo, tenha iniciativa, seja resoluto, seja rápido, mas não numa rapidez imprudente. Quando ele diz, seja diligente, arrependa-se, seja zeloso, mas tem que agir. Não é para ser zeloso, porque quando a gente fala, ele é muito zeloso, antes de agir ele sempre pensa, e aí fica pensando, deixa eu pensar mais sobre isso, não sei o que vai poder fazer. A pessoa está à beira de um precipício, o que ela vai fazer? Vai deixar a outra pessoa cair? A irmã que eu citei agora há pouco, não é? Na nossa igreja, que recebeu aquele recado do Senhor e foi até a outra irmã, uma amiga, para falar, olha, sabe que tua vida está chegando ao fim. Se você não se converter a Jesus, você vai para o inferno. Aquela pessoa recebeu aquela palavra e tempos depois se converteu ao Senhor Jesus. Eu pergunto, se a nossa irmã tivesse falado assim, não vou falar, Senhor, mas eu estou mandando, não vou falar não, Senhor. Se Jeremias tivesse escolhido, não vou falar, Senhor, não tem como, não vou falar. Se Jonas, não vou falar, ele titubeou, mas não teve jeito. Isaías, Ezequiel, todos os profetas. Deus é tão amoroso que Ele pode simplesmente pegar você para dizer uma coisinha só que vai fazer a diferença na vida de uma outra pessoa. Vai ser a diferença entre a vida e a morte, porque aquele recado de Jesus para aquela pessoa é de fato a diferença entre a vida e a morte. Então, louve, exalte o Senhor, bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Viva Jesus, glória a Jesus, glória, aleluia. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não se cale, não se cale. Então, seja zeloso pela obra de Deus, seja proativo, se coloque em ação, seja diligente. Amém? Então vamos orar. Senhor Deus, não deixe que no nosso lugar as pedras clamem, Senhor. Que ninguém aqui nessa igreja seja omisso, Pai, e deixe de cumprir a responsabilidade de pregar a Tua palavra, falar do Senhor para aqueles que não Te conhecem, em nome de Jesus, Pai. Tenha misericórdia de nós, Pai, nas nossas falhas, dos nossos medos. Às vezes a gente fica preocupado, fica vacilante, não vou falar. Senhor, coloca essa resolução no nosso coração, que nós sejamos diligentes, que a gente fale do Senhor, que a gente não extinga o fogo do Espírito no nosso coração, mas a gente esteja cultivando essa vida de intimidade contigo, de fogo no Espírito, Pai, de maneira tal que a gente encontre todo o entusiasmo que a gente pode encontrar nessa vida somente em Jesus e transmitindo toda essa alegria, essa energia maravilhosa que é viver com Jesus, transmitir isso para as outras pessoas, para os nossos amigos, até mesmo porventura para os nossos parentes que ainda não Te conhecem, Pai. Faz assim na vida de cada um dos meus irmãos aqui nessa noite, especialmente hoje e aqui, os irmãos que estão aqui, Senhor, aqueles irmãos que estão acompanhando também o culto pela internet, em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém.